Glória a Deus, é bom estar na casa do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus 11. Hebreus 11, 1 e 2. Apenas 2 versículos, porque nós vamos falar sobre fé hoje. Se você pudesse colocar em pé, em reverência à palavra de Deus, amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Novamente, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém? Pode sentar, queridos. Vamos falar sobre fé. Vamos começar o nosso ano falando sobre fé. A essência da fé. Como nós lemos aqui em Hebreus, a fé é o firme fundamento. É a firmeza, é a certeza. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza, né? Do que se é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que se espera. E ninguém melhor para falarmos a respeito de fé. Temos muitos, né? Temos aqui em Hebreus mesmo, nós temos a galeria dos heróis da fé, né? Mas nós conhecemos como pai da fé, o nosso pai na fé, quem é? Abraão. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a fé de Abraão. Sabemos que Abraão é o nosso pai na fé. A própria palavra se encarrega em dizer isso. Mas que fé era esta? Que fé era esta de Abraão? A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Abraão, ele ouvia a voz de Deus, e as palavras do Senhor era a base da sua fé. Era confiado nas promessas de Deus que ele direcionava toda a sua vida. À medida que o Senhor falava com ele, a sua fé era aumentada e a sua confiança era mais, mais consolidada no Senhor. À medida que Deus fazia promessas a Abraão, a fé de Abraão se fortalecia e ele passava a confiar cada vez mais nessas promessas do Senhor. Abraão ouvia a voz do Senhor e é interessante isso, né? Quem aqui já não disse assim, poxa, como eu queria ter o privilégio de ouvir? Quem já passou por essa experiência de ouvir a voz de Deus? Você está orando, você está clamando e de repente você fica em silêncio e você ouve nitidamente a voz do Senhor falar aos seus ouvidos e ao seu coração. E era assim com Abraão, e foi assim com Adão, e era assim com os homens antigos que tinham intimidade com Deus. Então, e note, queridos, que Jesus não havia vindo ao mundo ainda, Jesus não tinha se manifestado ainda, ele não era carne. Os antigos, eles criam em Deus, por isso que o Senhor diz assim, a palavra do Senhor diz assim, bem-aventurado os que não viram e creram. Aí muita gente diz assim, esses somos nós. Não somos só nós. Os antigos também, eles não viam a Deus, mas eles criam em Deus. O único que viu a Deus face a face, a palavra diz que foi Adão. Antes de cair, antes de pecar, a palavra diz que Deus passeava pelo jardim e ele falava face a face com Adão. Com o pecado, o homem perdeu esse privilégio. Mas eles continuavam ouvindo a Deus por causa da intimidade que tinham em Deus, com Deus, e por causa da fé que eles tinham em Deus. Como é a fé de Abraão?
Vamos refletir sobre 7 palavras que Deus deu a Abraão, sobre as quais firmou a sua fé. Abraão firmou a sua fé nas promessas de Deus. E nós temos que firmar a nossa fé nas promessas de Deus. Nós temos que começar a crer de fato e de verdade nas promessas de Deus. Porque foi isso que fez, que consolidou, que tornou Abraão o nosso pai na fé. Porque ele mesmo sem ver a Deus, mas ele creu nas promessas de Deus, em cada uma delas. Então vamos ver como se consolidou isso aqui. Como era a fé de Abraão? Primeiro, era uma fé para renúncia. Era fé para renunciar. Em Gênesis 12:1, o Senhor diz para Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não sabia nem para onde ele ia. Na época ainda não era Abraão, era Abrão. Deus não havia mudado o nome ainda. Era Abrão. E Deus disse para ele: sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando chegar, eu vou te mostrar. A primeira palavra de Deus a Abraão foi sobre renúncia. A fé de Abraão se manifestou através da renúncia. Queridos, nós manifestamos a nossa fé no Senhor quando renunciamos. Porque Abraão, ele estava no seu lugar de conforto. Ele estava na sua zona de conforto. Ele tinha ali os seus parentes, a sua parentela, a sua família. Estava tudo muito bem, obrigada. E Abraão não era pobrezinho, não. Abraão, ele já tinha posses, já tinha ovelhas. Ele não era uma pessoa, né, que precisasse sair dali, que precisasse, como hoje nós vemos muitos hoje que precisa sair da sua terra para ganhar o pão fora, em outro estado, em outro país, em outro não sei o que. Não, ele não tinha essa necessidade. Mas Deus escolheu a Abraão. Mas Deus chamou a Abraão. E Deus começou a provar ali o caráter e a fé de Abraão. Porque quando Deus nos chama, querido, Ele vai tratar-nos. Ele vai tratar o nosso caráter. Primeiro Ele vai nos moldar. Porque Ele é o oleiro. Porque o barro ele ainda está informe. Porque o barro ele é barro. Ele é só o barro. Quem molda o vaso é o oleiro. Então, quando o Senhor escolhe, primeiro Ele molda. Ele vai moldar. Então, o Senhor chamou a Abraão. E a primeira palavra de fé para Abraão, do Senhor, a primeira palavra que Deus deu a Abraão, foi renúncia. Sai, larga tudo, sai da tua terra, sai da tua parentela. Isso significava deixar a área de conforto. Isso significava para Abraão agora abrir mão da sua parentela, dos seus parentes, dos seus bens, das suas tendas, de tudo, sair da área de conforto e ir para um lugar incerto, onde ele não sabia onde era. Ele não sabia o que ia acontecer. Muitas vezes, quando o Senhor nos chama, nós não temos a menor noção do que vai acontecer conosco. Nós não sabemos, mas nós temos que renunciar. Se o Senhor chamou e se o Senhor ordenou, a palavra é renúncia. Sai, larga, abandona, deixa o pecado, deixa o mundo, deixa os teus pecadinhos de estimação, sai da tua área de conforto, abandona tudo, porque agora eu te chamei pelo teu nome e tu és meu. Então sai agora daquilo que te traz conforto, porque eu vou tratar com você. Então a primeira palavra de fé para Abraão foi renúncia. E Abraão renunciou. E ele saiu do lugar. Ele pegou Sarai, que ainda não era Sara, era Sarai. Ele pegou e saiu para um lugar onde ele nem imaginava onde era.
Ele disse, Deus mandou, né, como diz o Fabrício, se Deus mandar sentar, nem olhe para ver se tem cadeira. Porque se você olhar e não ver a cadeira, você não senta. Muitas vezes a nossa fé é assim, nós confiamos, enquanto temos chão para pisar, enquanto temos cadeira para sentar, enquanto está tudo bem, enquanto estamos dentro do nosso conforto, a nossa fé é inabalável. Mas quando o Senhor fala assim, ó, não olha para trás e senta, mas fala, será que está lá? Será que a cadeira... O Fabrício costuma dizer isso. Se o Senhor mandar eu sentar, eu nem olho para ver se tem cadeira, que é para não desanimar no caminho. Então foi assim que Abraão deixou a terra de Ur, confiando na palavra do Senhor. Ele disse, sai do meio da tua parentela e vai para um caminho, para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão deixou a terra de Ur, confiando, e foi em busca da promessa de Deus. Foi preciso fé, queridos. É preciso fé para você renunciar. Renúncia não é de qualquer jeito. Por isso que o pastor começou o culto aqui dizendo que muitos caíram pelo caminho. Porque chega uma hora que tem que haver renúncia. E nem sempre nós estamos dispostos a renunciar. Nem sempre nós estamos dispostos a renunciar. Nem sempre a nossa fé é o suficiente. Nem sempre a nossa fé alcança crer nas promessas do Senhor. Sair como Abraão saiu. Confiando tão somente naquilo que seus ouvidos ouviram. Sai e eu vou te mostrar. E ele foi em busca. Ele saiu numa longa caminhada por lugares desconhecidos, por lugares que nunca havia visto. A cada horizonte que ele olhava, eu imagino que ele meditava, onde será essa terra? Né? Será que é aqui? Onde será? Para onde será que o Senhor vai me mandar? Aonde é a terra que o Senhor prometeu? Até que o Senhor lhe mostrou. Mas para ganhar uma terra que fosse de Deus, pela fé, ele precisou deixar a sua própria terra. Para nós alcançarmos as promessas do Senhor, queridos, nós temos que exercitar a nossa fé e darmos ouvido à palavra de Deus. O pastor vem falando aqui desde o final do ano, nós temos desafios. O Senhor vai nos levar por um caminho que nós ainda não conhecemos direito, mas o Senhor irá conosco. O Senhor vai nos mostrar. O Senhor vai nos conduzir. E nós temos que ter fé para com ousadia não olharmos mais para trás, sairmos da zona de conforto e avançarmos. Esperar que o Senhor nos dê o ok. Esperar que o Senhor diga, é aqui, vamos, é aqui, eu estou contigo. Eu vou te mostrar. Então muitas pessoas não estão dispostas a renunciar. Prazeres, pecados, pecadinhos, pecadões, direitos naturais, como estar em família, no caso de Abraão, podem ser requisitados pelo Senhor para renunciarmos. Mas, pastor, o Senhor pede para que a gente renuncie à família? Não sou eu que estou dizendo. O Senhor disse aqui, ó, sai do meio da tua parentela. Sou eu que estou dizendo isso? O Senhor disse para Abraão, larga tudo. Porque às vezes parentela atrapalha. Às vezes parentela nos leva ao conforto. Tá bom aqui. E aí o Senhor precisa arrancar. E aí o Senhor precisa tirar. Às vezes você está tão confortável que você se esquece do Senhor. Você se esquece do Deus que te salvou. Você se esquece do Deus que te remiu. Está confortável aqui. Eu não preciso renunciar a nada. Aí o Senhor vai e fala, pode sair. Vamos mexer nesse negócio aí. Está muito confortável. O Senhor não nos chama para conforto. Porque o nosso descanso não é aqui. E aí o Senhor diz para Abraão, sai do meio da tua parentela. E às vezes a gente fala assim, meu primeiro ministério é a minha família. Teu primeiro ministério é fazer a vontade do Senhor, seja ela qual for. Porque se o Senhor te levar para longe da tua parentela, Ele vai cuidar de você e Ele vai cuidar da sua parentela.
Então, queridos, muitas vezes a gente cria essas frases de efeito para justificar nosso comodismo. Nosso ministério é o Senhor Jesus. E se for preciso, Ele nos arranca. Quando Ele nos escolhe, Ele nos tira da zona de conforto. E às vezes você não entende por que está passando por isso, por que está acontecendo isso. É porque o Senhor precisou te tirar da zona de conforto. É porque o Senhor precisou mexer. É porque o Senhor precisou dar um chacoalhão. Para que você entenda que Ele tem que ser prioridade na tua vida. Porque se Ele for a prioridade, as demais coisas Ele acrescenta. Precisamos entender isso. Então Abraão, ele renunciou. Ele não olhou para trás. E ele nem consultou Sarai, ele nem perguntou, olha, o que você acha? Não, ele pegou ela e disse, vambora, que Deus mandou sair daqui, vambora, e ainda levou Ló junto. E ainda saiu arrastando, que lá na frente, depois vamos ver que teve um probleminha lá. Mas ele renunciou. Mas para renunciar, é preciso ter fé. Tem gente que fala assim, mãe, pastor, eu tenho uma fé tão grande, a minha fé é tão grande, mas por pequeninas coisas, você renuncia à obra de Deus, mas não renuncia. Coisas pequenas que para o Senhor, Ele resolveria num sopro. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Bastava um sopro, o Senhor resolveria. Mas não renunciamos. 2. A segunda palavra de fé para Abraão foi mudar o caráter de Abraão. Em Gênesis 12:1, o Senhor diz para Abraão, sê tu uma bênção. A segunda palavra de Deus para Abraão foi sobre o seu caráter. Enquanto caminhava em busca da promessa, sua personalidade precisou ser moldada. 2 vezes Abraão errou, mentiu, dizendo que a sua esposa era sua irmã. E por causa disso, quase que ele causa problema muito grande. Por medo. A Bíblia diz que Sarai era muito bonita. E os homens desejavam Sarai. E ele, por medo, ele disse que ela era sua irmã. E Melquisedeque, em uma das vezes, desejou Sarai por sua esposa. E quando ele descobriu que ela era esposa de Abraão, mulher de Abraão, ele ficou muito bravo. Ele disse, será que você não pensou nas consequências? Que você traria maldição para a minha vida? Quantas vezes, queridos, quantas vezes nós não pensamos nas consequências das nossas atitudes? Porque o nosso caráter ainda não foi moldado pelo Senhor. Porque ainda precisa de mudança no nosso caráter. E quantas vezes nós agimos de maneira que vamos derrubar a fé do nosso irmão, que vamos prejudicar o nosso irmão, que vamos trazer maldição à casa do Senhor, que vamos trazer problemas à casa do Senhor, mas por medo, ou por insensibilidade, ou por insensatez, ou por não ter discernimento, nós acabamos deixando que o nosso caráter humano fale mais alto. Se manifeste, muitas vezes nós fazemos alguém tropeçar por causa de falhas no nosso caráter. Então Deus precisa mudar o nosso caráter. E a segunda palavra de fé para Abraão foi essa: ser tu uma bênção, mas para ser uma bênção, você precisa renunciar e você precisa mudar o seu caráter. Você precisa parar de ser mentiroso, você precisa parar de ser trapaceiro, você precisa parar de ser enganador, você precisa mudar o teu caráter, porque não tem como ser bênção se o nosso caráter não for moldado por Cristo. Não tem como ser bênção. E a segunda palavra de ordem de fé para Abraão, direto do trono, direto de Deus para ele foi: ser tu uma bênção, mas eu vou te moldar.
E o Senhor começa a moldar o caráter de Abraão. O Senhor definiu o caráter de Abraão. Ele definiu que o caráter deveria simplesmente ser bênção. O nosso caráter, queridos, tem que ser para bênção. Tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Tem que ser para exaltar o nome do Senhor. Tem que ser para que os outros olhem e vejam Cristo em mim e em você. Porque é só assim que seremos bênção. Deus simplesmente decidiu que Abraão teria, que o caráter dele teria que ser um caráter de bênção. E essa foi a segunda palavra. Para isso, deveria fugir de tudo que não fosse bom ou proveniente do Senhor. Como é que você tem forjado o seu caráter em Cristo? Porque eu digo sempre aqui, andar com Deus não é magia, não é Harry Potter, não é Ginny é um gênio. Esses dias eu cheguei aqui, tinha chovido lá embaixo, estava tudo, falei assim, bem que a gente podia ter os poderes de Ginny é um gênio, né? Limpava tudo, ficava tudo maravilhoso, mudava tudo. Mas com Deus não é assim, ele diz assim, transformai-vos. Como é que nós estamos transformando o nosso caráter? Em Cristo Jesus. Como é que estamos formando o nosso caráter? Porque o nosso caráter, ele é formado, queridos, através da palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus, nós acabamos de ler aqui. E como estamos forjando o nosso caráter? Em Cristo, para sermos bênção. Para sermos bênção na nossa casa, sermos bênção na nossa vizinhança, sermos bênção na escola, sermos bênção na faculdade, sermos bênção principalmente na obra de Deus. Sermos bênção aonde colocarmos a planta do nosso pé. A palavra diz que tem que ser para bênção. Onde o nosso pé pisar, tem que trazer bênção. Tem que trazer mudança. Tem que trazer refrigério. Então, como estamos fazendo isso? É preciso fé. É preciso crer. Eu só mudo por aquilo que eu acredito. Porque se eu não acreditar, eu não mudo. Se eu não tiver fé, eu não mudo. E muitos agem na casa do Senhor. Tudo bem, tanto faz. Tanto faz. Se der certo, deu. Se não der, também. Né? O Senhor entrega talentos. Deixa para lá. Outro faz. Se eu não fizer, outro faz. Porque não crê. Porque não acredita. Porque não crê que Deus tem promessas para essa igreja. Porque não crê que Deus tem promessas para este lugar. Porque não crê que as promessas de Deus vão se concretizar. Por que Abraão, o caráter dele, a fé dele foi sendo gerada? Porque ele creu nas promessas. Essa é a diferença, querido. A fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas é a certeza do que se espera. Ele tinha certeza, ele tinha convicção do Deus que havia falado com ele. Ele tinha convicção que foi Deus que disse para ele, sai daí, Abraão, sai deste lugar, sai do meio da tua parentela, vaza, vai para um lugar que eu é que vou te mostrar. Não é você que vai escolher o caminho que você vai andar, não. Não é você que vai escolher onde você vai fazer a sua tenda, não. É eu que vou escolher. Muitos não creem, até levantam as mãos, até diz, reina em mim, Senhor, sobre o meu falar, sobre o meu pensar, sobre o que eu quiser, sobre o que eu não quiser, sobre o meu casamento, sobre tudo reina, Senhor. Mas quando o Senhor diz, não é do seu jeito, é do meu, aí a fé faz como Pedro, né? Começa a afundar. A fé foi gerada porque Abraão creu. Então Deus começou uma mudança no caráter de Abraão. Precisamos procurar ser imitadores de Cristo.
É nós que temos que fazer isso. É nós que temos que nos transformar. É nós que temos que moldar o nosso caráter. É nós que temos que nos transformarmos. É nós que temos que transformar a nossa mente, mudar a nossa mente, entender que como chamados por Cristo, nós temos que ter agora então a mente de Cristo, amém? Precisamos ser imitadores de Cristo para termos um caráter abençoado. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Não sou eu quem digo. Nós passamos por um período, irmãos, até ontem estávamos conversando sobre isso, os irmãos nem sabiam disso, mas nós passamos um período na igreja que tudo que a gente pregava, as pessoas falavam assim, está mandando recado de púlpito. Aí chegou um ponto que eu falei, é recado mesmo, irmão. É recado, mas não é meu. É de Deus. Você está errado, se corrige. Você errou. Às vezes a gente nem sabia do que estava acontecendo. Aí o Senhor vem e fala, corrige. Aí agora só manda recado de púlpito. Teve uma época que era assim, um tempão. Tudo que a gente pregava tinha que tomar cuidado. Teve um dia que eu falei, irmão, estou mandando recado mesmo. Que é para isso que eu estou aqui em cima. Eu sou mensageira de Deus. Nós somos mensageiros de Deus. Tudo aquilo que falarmos aqui em cima, gostando você ou não, é recado mesmo para a tua vida. Se você estiver errado, se corrija. Simples assim. Então é recado do Senhor para a tua vida. Quer ser transformado? Muda a mentalidade. Quer que a tua fé seja fortalecida? Creia nas promessas do Senhor. Porque é crendo que se concretiza. E cada vez que se concretiza, a tua fé é mais fortalecida. Amém, queridos? Terceira palavra. Fé para receber a promessa. Olha a promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. A terceira palavra de Deus para Abraão é que ele teria filhos e uma família abençoada. A terceira palavra de Deus para Abraão foi uma promessa. Ele já havia renunciado sua terra em prol do que o Senhor lhe daria. Seu caráter já estava sendo forjado pelo Senhor. Agora ele podia receber uma promessa de Deus. E o Senhor prometeu a Abraão que lhe daria filhos. Só que Saraí era estéril. Difícil. E além disso, por causa de Abraão, e em ti, olha a promessa, vou ler de novo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. E Saraí era estéril. E aí? Às vezes buscamos fé. Até tentamos. Mas aí você olha para a adversidade. Aí você olha para o problema. O Senhor prometeu um filho a Abraão. Saraí se riu. Mas Abraão creu. Abraão creu. E essa foi a diferença. Saraí ainda tentou ajudar, né? Quem aí nunca tentou ajudar o Senhor, né? Quem aí nunca tentou ali acelerar um pouquinho o processo da promessa, né? Ah, o Senhor prometeu que ia fazer assim, mas eu vou por aqui, porque aí vai facilitar. Deus não precisa que você facilite. Deus é Deus do impossível. Agindo eu, quem impedirá, disse o Senhor. Então, por que muitas vezes nós queremos dar uma ajudinha? Por que muitas vezes nós queremos ser Saraí? Dar uma ajudinha ali na promessa. Ah, Abraão, já estou velha. Faz o seguinte, se deita ali com Agar. Como diz o pastor, né? Abraão foi com Agar. Não deu muito certo. Porque tentamos ajudar Deus.
somos limitados, não sabemos lidar nem com a nossa vida, mas aí o Senhor faz uma promessa, a gente já se assanha e fala, Deus prometeu, então agora eu vou por aqui porque vai ficar mais fácil. Foi isso que Deus disse. Ele disse, você vai, eu vou te mostrando. Você vai, eu vou te mostrando. Aí Deus muda o caráter e agora Deus faz a promessa. Quer viver as promessas do Senhor? Quem quer viver as promessas do Senhor aí? Todo mundo, quem não quer, né? Eu também não sou bobo, eu também quero. Mas e o caráter? Já deixou Deus forjar? Mas e a mente já renovou em Cristo? Porque ele forja o caráter. A promessa veio depois que ele forjou o caráter de Abraão. A promessa não veio antes. Aí quando Abraão é forjado agora, quando Abraão está sendo tratado pelo Senhor, aí o Senhor faz a promessa, olha, em ti serão benditas todas as nações. Eu te darei um filho e em ti serão benditas todas as nações. Há uma promessa do Senhor para cada um de nós aqui. Quem não recebeu uma promessa do Senhor aqui? Cada um de nós. Mesmo que não tenha sido diretamente aquela promessa que diz assim, eis que te digo, serva, eis que eu estava lá, você não me viu, mas eu estava no cantinho, sabe aquele eis que te digo? Não foi assim essa promessa, mas há uma promessa na palavra do Senhor para cada um de nós. Estarei com vocês todos os dias da vossa vida. Eu não vos deixarei órfãos, eu vou para o meu Pai, vou preparar um lugar para vocês e eu voltarei para buscar aquele que permanecer em mim. Há uma promessa, todos nós temos essa promessa. O Senhor fez uma promessa a cada um de nós através da sua palavra. Há uma promessa para cada um de nós na palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse. A palavra do Senhor nos garante a vitória. E todos nós queremos. Mas, e o caráter? E a persistência? E a perseverança? Como está? Como estamos diante do Senhor? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Como está o nosso caráter? O que temos pregado aos nossos vizinhos? Como o nosso caráter tem sido revelado por onde andamos? É o caráter de Cristo ou ainda é o do mundo? É a mente de Cristo ou ainda é a mente carnal que funciona mais? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Em muitos a fé é gerada por causa das nossas atitudes. Muitas vezes não precisamos nem pregar. Eu digo e vou dizer sempre, as nossas atitudes, elas não falam, elas gritam. Não adianta eu pregar se a minha atitude não testificar daquilo que eu prego. Então nós queremos as promessas, mas queremos renunciar? Queremos mudar o caráter? Para viver a promessa, nós temos que renunciar. Quarta palavra de fé para Abraão. Fé para sonhar. Até para sonhar precisa ter fé. Conta as estrelas do céu. Em Gênesis 15:5, o Senhor pegou Abraão, disse para ele sair, ele saiu, olhou as estrelas. Tem um louvor muito bonito, que eu vou pedir até para a Rebeca pôr no grupo de louvor. Que é sobre quando Abraão conta as estrelas do céu, né? E o Senhor diz assim, conta as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Tanto quanto as estrelas no céu, assim será a sua descendência. A quarta palavra de Deus para Abraão foi para que ele sonhasse. Embora estivesse bem acordado, Deus o conduziu até fora da sua tenda e mandou que ele contasse as estrelas. Agora imagina, irmãos, se coloca no lugar de Abraão. Você sai, vê aquele céu estrelado e o Senhor diz assim, está vendo essas estrelas aí?
Conta aí se você puder. Desse jeito será a tua descendência. Levanta, sai da tua tenda. Como é que é esse louvor? Eu amo esse louvor. Eu vou lembrar a melodia. Abraão sai. E aí, enquanto contemplava aquele céu estrelado, os olhos espirituais, porque se você olhar com os olhos carnais, você não vai ver nada. Você não vai sonhar. Você não vai almejar. Você não vai conquistar. E aí os olhos espirituais de Abraão se abrem. E ele começa a sonhar. O Senhor nos chama para sonhar os sonhos de Deus, os sonhos dele. Mas para isso, queridos, nossos olhos espirituais precisam se abrir. Os nossos olhos espirituais precisam contemplar. Nós precisamos olhar com olhos espirituais a grandeza que Deus tem para cada um de nós. Ontem mesmo eu dizia isso para uma pessoa. Eu dizia, minha filha, você acha que essa vida que você leva é o que Deus tem para você? Deus não tem essa... A vida que o Senhor disse que Ele nos daria era uma vida em abundância. Aí o Senhor leva Abraão e diz, conta aí, Abraão, se você for capaz. É assim que vai ser a tua descendência. É assim que vai ser a tua descendência. Mas a minha mulher é estéril. Mas Abraão, os olhos espirituais. Quando você tirar o olho da adversidade, quando você tirar os olhos do problema, quando você tirar os olhos das circunstâncias e você sonhar com Cristo, e você abrir os olhos espirituais e você entender que para Deus não há impossível, aí você vai começar a se deleitar no Senhor, e o Senhor vai concretizar as promessas dele na tua vida. Eu dizia isso ontem para a Patrícia. Eu falei, Patrícia, com Deus funciona assim. É semente. É bumerangue. Com Deus você manda para Deus e Ele recebe e devolve dobrado para você. O cristão precisa entender isso. A fé é um bumerangue. Você joga para Deus. Já viu o bumerangue? Aquele bichinho que você joga e ele volta para você. Se ele voltar para mim, ele me derruba porque eu não vou ter. Mas tem gente que pega e joga de novo. Com Deus é assim. Você exercita a sua fé, você sonha. Você exalta o Senhor, você glorifica o Senhor, você honra o Senhor. Ele recebe tudo isso e Ele devolve para você, querido. Olha o Deus que você tem. Você manda honra para Ele, Ele devolve para você. Para cada dia de vergonha, o Senhor manda dupla honra. Quando você confia no Senhor, quando você acredita nas promessas do Senhor, quando você forja o teu caráter em Cristo Jesus. É a palavra dele que diz. Enquanto você estiver olhando para o homem, enquanto você estiver olhando para a adversidade, enquanto você estiver olhando para o problema, enquanto você estiver olhando com os olhos carnais, você só vai ver problema. Mas Abraão começa a sonhar e a fé vai sendo gerada. Quando você sonha, quando você acredita, a fé vai sendo fortalecida. E conforme ele sonhava, ele abriu os olhos espirituais, a fé foi sendo gerada. Então foram abertos os olhos de Abraão e ele começou a sonhar. Eu imagino que ele começou a imaginar uma multidão de pessoas. Imagine como as estrelas do céu. E hoje ele é conhecido como o pai da fé. Se concretizou ou não se concretizou? A partir daquele momento, a vida de Abraão mudou muito. Um velho de 90 anos, com olhos já cansados, mesmo na escuridão da noite. Mas tinha um brilho no olhar, tinha um sonho no olhar, tinha a promessa no olhar. E foi este sonho que motivou, foi esta promessa que motivou a vida de Abraão pelo resto dos seus dias.
Quando nós confiamos no Senhor, querido, fica mais fácil caminharmos. Tem um ditado aí que diz que um homem sem sonho é um homem morto. Um homem que não sonha mais, uma mulher que não sonha mais, que não acredita mais em nada. É uma pessoa, eu creio que são sintomas de depressão, né? A depressão é mais ou menos assim. Você não acredita mais em nada, você não crê mais em nada, você não quer mais saber de nada, você não simplesmente você está ali, o que acontecer, aconteceu. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. Uma pessoa frustrada, depressiva, ela não consegue mais nem sonhar. Mas o Senhor não nos chamou para frustração. O Senhor nos chamou para sonhar. O Senhor nos chamou para crer. O Senhor nos chamou para acreditar. Se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, e se também devemos andar por fé e não por vista, então precisamos aprender a sonhar. Esses dias eu cheguei aqui e eu fiquei muito chateada, muito triste. Quando eu olho aqui ao redor, eu fico muito chateada. E aí, por um momento, passou pela minha cabeça, Senhor, acho que isso aqui não tem mais jeito, não. Olha como é que está isso aqui. Muito feio, muito sem vida, muito... E aí, por um momento, queridos, a fé começa, né? Se você começar a olhar, o pastor fala que eu procuro. Eu falo, não, eu não procuro não, eu vou descer e vou vendo. Não precisa procurar. Não precisa procurar. Eu não sou cega. Mas tem momentos que a fé parece que vai lá no chão. E aí a gente para de sonhar. Tinha dias que eu chegava aqui e falava, se a gente fizer assim, se a gente fizer assado, chamava a Adriana, chamava os meninos, e se a gente fizer assim? Até a Priscila, pastor, eu vou fazer esse muro aí, nós vamos fazer esse muro, vamos pôr não sei o quê, vamos pôr não sei o quê. Aí chegou uma hora que parece que, né, vai se apagando a chama, e aí a gente para de sonhar. E aí a fé começa a enfraquecer. Então, o que alimenta, o que fortalece a nossa fé, queridos, é crer, é sonhar, é acreditar que o Senhor é conosco, é acreditar que esta obra é dele, é acreditar que ele está no controle, é acreditar que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, aquele que começou a boa obra não para, não descansa até concretizá-la. É isso que fortalece a nossa fé. Então vamos fazer como Abraão. Vamos abrir os olhos espirituais. Vamos contar as estrelas no céu. E como o Adriano disse aqui, pastor, foi 4, o Senhor vai mandar 8. Não, o Senhor vai mandar muito mais que 8. Porque assim como Abraão contou as estrelas do céu e o Senhor disse, assim será a sua descendência. Um dia o Senhor disse para esse pastor que esta cidade ele entregaria nas mãos dele e eu criei e eu tomei posse disso. Eu não sei quanto tempo vai durar. É lógico que não é assim, eu creio que não é literal, né? Assim, a cidade de São Paulo vai estar não. Mas o Senhor abriu este lugar. E o Senhor disse que Ele está no controle. E o Senhor disse que é Ele que comanda. E o Senhor disse por várias vezes que é para nós descansarmos, porque Ele é quem está no comando. Então eu posso olhar as estrelas no céu e eu posso sonhar que o Senhor vai trazer para este lugar tanta gente que nós vamos precisar de obreiros e mais obreiros e mais obreiros para estar ajudando e cuidando de pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque Ele é fiel. Vamos imaginar, queridos. Vamos sonhar com aquilo que o Senhor prometeu para nós. Não vamos desanimar. Vamos sonhar a cada momento
que o Senhor prometeu e Ele é fiel para cumprir. Amém? Quinta palavra, já estou terminando. Fé para viver em santidade. Aí sim. Anda na minha presença e ser perfeito, diz o Senhor. Gênesis 17:1. A quinta palavra de Deus para Abraão foi sobre santidade. Eita, coisinha que ninguém gosta muito de ouvir, não é? Santidade. Eu costumo dizer que santidade agora virou até palavrão, virou até xingamento. Se a pessoa falar assim, olha lá, Graziela só quer ser santa, se ofende, né? Acha que está ofendendo a pessoa. Quando a palavra de Deus, é só um exemplo, quando a palavra de Deus diz que é para a gente ser santo. Mas se a gente for santo, incomoda. Aí para não incomodar, é melhor não ser santo, né? Afinal, quem é Deus para querer que eu seja santo? Não é? A turminha da minha escola é mais importante. A minha turma de faculdade é mais importante. O meu vizinho é mais importante. O que o mundo diz é mais importante. Quem é Deus para querer que eu seja santo? Então incomoda. Fala assim, olha lá, fulano, quer xingar? Fala isso. Olha lá o Caio, só quer ser um santo. Aí o Caio, ai meu Deus, me xingou de santo. Só falta falar assim. Mas a sexta palavra de Deus para Abraão foi: anda na minha presença e ser perfeito. É santidade. Para que Deus realize propósitos em nossa vida, queridos, nós temos que andar em santidade. Não é do jeito que queremos, não é do jeito que traçamos, é do jeito que Ele quer. Seja santo porque eu sou santo. O Senhor não nos dá fardo maior do que possamos carregar. O Senhor não nos daria uma ordem, como foi dito aqui no nosso congresso, que depois do nosso congresso parece que todo mundo se esqueceu. Todo mundo só lembra de santidade, compromisso e tudo na hora do congresso. Aí tem 25 mulheres aqui, tudo fardadinha, tudo bonitinha. Antes é um pega para capar por causa da cor do uniforme, do modelo do uniforme, não sei o que do uniforme. Aí no dia está aqui 25 santas, de mãos erguidas, não é não, Diana? Né? Tudo santo, tudo eu quero ser santo. Santo, oh, coisa linda, eu quero ser santo, Senhor. Acabou o congresso, cadê as mulheres? Cadê a mulherada? Cadê o compromisso? Cadê pagar preço? Cadê renunciar? Cada uma tem a sua desculpa para não estar. Irmãos, eu já ouvi desculpas de janeiro para cá, do 1º de janeiro para cá, que até Deus tem vergonha das desculpas. Eu não estou indo por isso, eu não estou indo por aquilo, eu não estou indo por não sei o quê, eu vou ter que me afastar por isso. E o Senhor diz assim, ó, anda na minha presença. Primeira coisa, quer receber a promessa? Anda na minha presença e ser perfeito. Mas ninguém se preocupa com isso. Eu quero a promessa essa eu quero. Deus prometeu, Deus vai ter que cumprir. Tem gente que diz assim, né? Meu filho é assim, quando ele quis ser rebelde, eu falava para ele, Rodrigo, pelo amor de Deus, meu filho, tenha cuidado. Mãe, quem tem promessa de Deus não morre. Vai nessa. Não anda direito não, para ver. Quem tem promessa de Deus não morre. Se andar na minha presença e for perfeito, a promessa se cumpre. Não é de qualquer jeito. Eu tenho promessa, então eu posso pular carnaval, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso jogar, eu posso pagandar, eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho promessa e Deus é fiel para cumprir. E você está sendo fiel para obedecer? Quer receber de Deus? Ser perfeito. Anda na minha presença. Essa foi a sexta palavra de Deus, a quinta palavra de Deus para Abraão. Santidade, querido. Santidade. Precisamos entender isso. Renunciar à nossa carne. Obedecer ao Senhor.
Sonhar os sonhos de Deus. Sonhar os sonhos de Deus. Porque não foi o sonho de Abraão. Abraão simplesmente não saiu, olhou para o céu e falou assim: olha aí, ó, espia para isso. Né, Adriano? Né, Karine? Olha aí, ó, espia para isso quanto estrela. Assim vai ser a minha descendência. Não. Foi Deus que fez a promessa. Ele sonhou os sonhos de Deus. Os sonhos que Deus já havia sonhado para ele. Então temos que sonhar os sonhos de Deus, temos que querer os sonhos de Deus, temos que querer a vontade de Deus para a nossa vida, renunciar à nossa vontade, crucificar a nossa carne, renunciar ao nosso comodismo, sair da zona de conforto, transformar a nossa mente, tirar a mente do mundo lá fora, transformar a nossa mente em a mente de Cristo e sonhar os sonhos de Deus. Aí a promessa se concretiza. Sonhar os sonhos de Deus, andar na presença de Deus e ser perfeito. Porque se o Senhor diz que eu posso ser, então eu posso ser. Se o Senhor diz que você pode ser, então você pode ser. Deus não é mentiroso. Deus não se engana. Porque Ele formou eu e você. Ele nos formou à imagem e semelhança dEle. Então nós podemos ser como Ele. Amém, queridos? Sexta fé para ter uma aliança com Deus. Será contigo a minha aliança. Gênesis 17:4. A sexta palavra de Deus para Abraão é uma aliança. E aliança é compromisso, queridos. Aliança é compromisso. É pacto, é contrato. E Deus garantiu para Abraão que lhe daria a sua promessa. Da mesma forma que Deus garantia a Abraão, ele também deveria ter compromisso com Deus. A gente quer que Deus tenha aliança conosco. A gente cobra o compromisso. Senhor, é a tua palavra. Quem não corou assim, né? Senhor, a tua palavra diz. Lembra-se, tem gente que ora ao Senhor como se Deus tivesse, como é que chama? Alzheimer. Né? Deus está gaga lá já com Alzheimer. Olha, Senhor, lembra que o Senhor diz a tua palavra, que não sei, a gente cobra Deus, né? A gente lembra a Deus a todo momento a palavra de Deus, todo momento. A tua palavra não pode mentir. Senhor, o Senhor diz na tua palavra, agindo o Senhor, quem impedirá? Olha, Senhor, a tua palavra diz isso, diz isso, diz isso, diz isso, diz aquilo. A tua palavra só não diz que eu tenho que ter fidelidade. Essa hora aí a gente pula. A tua palavra só não diz que eu tenho que ter compromisso contigo, compromisso com a tua obra, compromisso com o teu reino. A tua palavra só não diz que eu tenho que buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Para Deus ter aliança conosco, nós temos que ter aliança com Ele. Ninguém é noivo sozinho, né? Caio vai ficar noivo. Com quem, Caio? Não, comprei uma aliança, põe no meu dedo aqui. A Cláudia vai gostar, né, Cláudia? Isso, meu filho, isso mesmo, né? Vou ficar noivo. Tá noivo de quem? Não, comprei a aliança, quis pôr uma aliança no meu dedo. Ninguém fica noivo sozinho. Aí vai olhar pro cara e vai falar, tá viajando? Viajou na maionese. Aliança é de um para com o outro. É de Deus para com o homem e do homem para com Deus. Então Deus firmou uma aliança. E a partir de agora, o nome de Abraão foi mudado para, o nome de Abrão foi mudado para Abraão, que significa pai de numerosa nação. Está em Gênesis 17:5. Para não esquecer, Deus lhe deu um novo nome. E todas as vezes que seu nome Abraão fosse dito, estaria lembrando-se da promessa. Muitas pessoas querem ser abençoadas, mas não estão dispostas a assumir compromisso. Compromisso comigo, não. Deus tem compromisso comigo, mas eu não tenho. Esse dia eu ouvi uma coisa que me entristeceu vindo da pessoa que veio. Falou assim, fui na igreja, a irmã começou a encher minhas paciências lá. Não falou paciência, eu vou falar porque é mais bonitinho, né?
irmão começou a encher minhas paciências lá. Não te vejo no culto de sábado, mano. Mano, você não vem no culto de sábado? Não, no meu contrato não está para vir no culto de sábado. Aí a pessoa falou, mas aí na igreja não tem contrato. Pois é, não tem contrato, então não sou obrigada a vir. Olha, que chique. Olha que coisa linda. Então, se você não tem contrato, Deus também não tem com você. Então, Ele não é obrigado a fazer o que você quer e a cumprir as promessas dele na sua vida. Simples assim. Se eu não tenho aliança com Deus, Ele não tem comigo. E se eu não tenho compromisso com Ele, Ele não tem comigo. Eu estou liberando Ele da aliança. Eu estou liberando Ele do contrato. Eu estou cancelando o contrato. Ele vai continuar sendo Deus. E eu vou me estabacar todinha, porque a palavra do Senhor disse, sem mim, nada podeis fazer. Escolhe aí, crente. Quer ter aliança ou não quer? É com você. 7ª, fé para entregar tudo. 7ª e última. Estou fechando, irmãos. Toma teu filho, teu único filho. Gênesis 22:2. Quem não conhece essa história? Né? A tão sonhada promessa. Saraí pega lá a escrava, dá para Abraão. Abraão tem Ismael, cria um monte de problema. Aí vem o filho da promessa. Vem Isaac, o filho da promessa. Aí agora, está lá Abraão, belo e formoso, mimando o seu filho da promessa. O Senhor diz, camarada, toma o teu filho e caminha e oferece ele para mim. E agora, hein? Abnegação. E abnegação significa negar-se a si mesmo. Lucas 9:23. Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. E agora? E agora, hein, Cláudio? Me dá aí o teu primogênito. Abnegação. E agora vai renunciar? Vai confiar? Vai crer? O que Abraão fez? Não, Senhor, meu filho não. O Senhor me deu, ele é meu. Ai, Senhor, o Senhor fez uma promessa. E o Senhor não é Deus de quebrar promessa. Ele fez isso? Nem para Sara ele falou que ele não era besta nem nada. Eu vou nem falar nada para a mulher, vai ser uma briga e ela não vai me criar problema. Pegou o menino, pegou 2 homens, pegou um jumento, lá arrumou as coisas, disse para o menino, bora caminhar. E no meio do caminho os homens perguntaram, Senhor, para onde é que nós vamos? Falou, vocês ficam aqui, que agora eu e o menino, tem coisa que é só você e aquilo que o Senhor pediu. Não adianta, se o Senhor te pedir alguma coisa, não adianta querer pôr mais ninguém no negócio. Olha, o Senhor pediu isso para mim, você me ajuda? Você vai atrapalhar a vida do outro. Porque o Senhor pediu para você. É você que é para renunciar. Se o outro tiver coisa para renunciar, Deus vai tratar com ele. Não é com você. Não, Deus pediu, então, irmão, vamos me ajudar aqui. Vai não, que você vai se estabacar, porque Deus não mandou você ir. Eram servos dele, ele podia falar, bora lá comigo, enquanto eu oro, vocês intercedem. Eram empregados dele, vocês ficam aqui. Eu e o menino, vamos lá, porque Deus mandou matar ele, foi isso que ele disse? Eu e o menino, vamos subir e vamos adorar. E depois de adorar, nós voltaremos no plural, os 2 voltariam. Olha a fé desse homem. Acho que na cabeça dele ele ficou pensando assim, é uma conjectura minha. Deus deu, né? De certo, e ele diz isso, né? De certo Deus vai livrar da morte, de certo alguma coisa vai acontecer. Vocês pensam que foi fácil para ele, que ele foi pulando, saltitando, né, falando de línguas? Não, imagine a amargura desse homem, irmãos. Imagine caminhar 3 dias com o filho ali,
e o filho junto, carregando a lenha, e ele pensando, ai, Sara vai me matar. Como é que eu vou voltar para casa sem esse menino? Como é que eu vou voltar para casa sem esse menino? Mas o Senhor vai dar um jeito. E ele teve a abnegação, ele negou a sua carne, ele disse, eu creio que ele rejeitou com todas as forças os pensamentos contrários. Eu creio que ele rejeitou e ele subiu. E quando ele estava para imolar o seu filho, o anjo bradou. E aí o anjo disse, agora eu sei que temes a Deus. Ele teve que passar por processos, todos esses processos. O Senhor não podia ter dito, não, ele já deixou tudo lá, já deixou a zona de conforto, já saiu da terra dele, né? já olhou para o céu, eu já fiz a promessa, eu já forjei o caráter dele, tá bom. Às vezes o Senhor prova a tua fé porque Ele quer te usar. Mas aí na primeira provinha, no primeiro testezinho, é difícil. Mas ele foi até o fim. E o Senhor disse, Abraão, não precisas fazer isso. Não faças tal coisa, porque agora, olha só gente, agora eu sei que temes a Deus. É processo, irmãos. Andar com Deus é processo. É processo. O Senhor nos prova de todas as maneiras. O Senhor prova o nosso caráter. O Senhor prova a nossa fé. O Senhor nos prova. Até quando vamos querer ser reprovados pelo Senhor? O Senhor prometeu e nada acontece. Mas vamos ver lá como é que estamos? Estamos na posição de receber a promessa? O Senhor prometeu profeta de Baal. Não é profeta de Baal. É você que não se posiciona para receber a sua promessa. É você que não entendeu ainda que para receber a promessa do Senhor, você tem que ter o caráter mudado. Você tem que sair da zona de conforto. Primeira coisa, sair da zona de conforto, ter o seu caráter mudado, renunciar à sua carne. Você não entendeu ainda que você tem que sonhar os sonhos de Deus. Não são os seus sonhos que contam mais. Não é mais os prazeres do mundo que contam mais. Você não entendeu ainda, essa igreja não entendeu ainda. Ainda nos embaraçamos por pequenas coisas. Pensa que é com alegria, irmãos, que a gente vê status de pessoas aqui? É com pesar, é com tristeza. É com tristeza que a gente olha e fala, meu Deus, onde está indo a palavra do Senhor na vida desse abençoado? Ou dessa abençoada? Onde está a mente de Cristo? Quando que vai começar a funcionar a mente de Cristo? Porque não há mudança, porque não há transformação, porque não há renúncia, porque não há abnegação, porque não há transformação. A gente olha e fala, sem palavras. Sem palavras. Final de ano é uma beleza para você olhar status. Coisa boa. É uma beleza. Eu não vou falar que nem Deus duvida, porque Ele sabe. Ele não duvida, não. Mas aonde, queridos? Aonde? Aonde está a mente de Cristo? Quando vai começar a funcionar? Tem uns que são mais espertos, bloqueia a gente, né? Bloqueia. Aí eu vou olhar no da Sofia, que eu não sou besta. Entendeu, irmãos? Jovens, quer as promessas do Senhor? Anda na presença dEle e seja perfeito. Sonhe os sonhos dEle. Olhe para o Senhor. E as promessas do Senhor vão se concretizar. E é por isso que hoje Abraão está na galeria dos heróis da fé.
É o primeiro a ser citado em Hebreus. E é o pai na fé. Porque ele ouviu ao Senhor. Então, queridos, que essa igreja abra os olhos espirituais e comece a sonhar os sonhos de Deus. E comece a renunciar e comece a se transformar pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Amém, queridos? Aplaudam ao Senhor em nome de Jesus.